Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça aos nossos irmãos que estão em casa, para que a gente possa, lendo as Escrituras, a gente compreender do Senhor. Amém? Gente, o tema é a volta de Jesus. É o tema, se a gente for colocar assim, é o tema da polêmica, né? Porque a visão da nossa igreja é pós-tribulacionista e tem a pré-tribulacionista, e esse é o tema da polêmica. Por isso a gente já está há tantos dias falando disso, e a gente está tratando o tema passo a passo para que as pessoas fiquem o mais esclarecidas possível. Se a pessoa é pré-tribulacionista, é irrelevante isso para a questão de fé, amém? Isso não é relevante para a questão de salvação. O que a gente está colocando é como nós entendemos as Escrituras, né? A gente falou aqui, acho que na aula 5 foi o André estava falando, o pré-tribulacionista ele surge com o irmão Derbe mais marcadamente, e se ele tem uma relevância é a busca pelo literalismo, é a busca pelo que está escrito. Então, se tem uma relevância o pré-tribulacionismo e tudo isso, é porque ele foi em cima do que está escrito, é isso que está escrito. Só que quanto mais foi se aprofundar, e isso foi bom, porque essa era a visão do pós-tribulacionista, só que quanto mais você se aprofunda e quanto mais você é literal, nosso entendimento é que você acaba tendo uma posição mais para o pós-tribulacionismo, ok? Então vamos conferir o que já vimos até aqui, para tentar esclarecer algumas questões que os irmãos estão com algumas dúvidas, e aí eu vou esclarecer rapidamente no início dessa aula para a gente continuar o tema, ok? Próximo slide. Vamos lá. O que nós já vimos sobre a volta de Jesus? Tá certo? E depois eu vou pegar esses slides, eu vou colocar esses slides em PDF e vou colocar no grupo lá da videira. Aí vocês vão ter os slides. Enquanto não tem o resumo, pelo menos os slides você já tem, e aí tem tudo escrito, tá certo? O que nós já vimos sobre a volta de Jesus? Primeira coisa que a gente já viu, todo olho verá. Nós não encontramos, sendo literais, nós não encontramos uma passagem que fale de uma volta de Jesus que não seja pública, que não seja gloriosa, tá certo? E é na sua volta que Jesus arrebata, rebusca a sua igreja. Essa é a questão. Então, tipo assim, nós não vemos nas Escrituras, de forma literal, você pode tentar fazer uma inferência, mas de forma literal, toda a volta de Jesus é acompanhada pelas nuvens, pelos anjos, pelas trombetas, por todo o olho verá, ok? A gente vai falar isso daqui a pouco. 2, o dia da sua volta também é tratado como o dia da ceifa. É a parábola da ceifa do joio e do trigo. E ali é bem claro, o joio e o trigo ficam juntos até o final. É no final, no momento da ceifa, que separa o joio e o trigo. São os anjos que fazem a ceifa. E aí nós vamos lá para Apocalipse. E aí em Apocalipse a gente tem a ceifa acontecendo. O Senhor vem com a ceifa, os anjos vêm com a foice. Acontece a ceifa. E Jesus diz que vai ser na consumação do tempo. Ele que fala, que vão ficar até o fim. E na consumação do tempo ocorre a ceifa. Foi isso que a gente viu. 3, nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Então, os irmãos pré-tribulacionistas, os irmãos pós-tribulacionistas, creem na mesma coisa. Acontece o arrebatamento da igreja e nós nos encontramos com ele nas nuvens. Ele está vindo, ok? A diferença é que existe um delay no entendimento. Os pós-tribulacionistas acreditam que é num momento. É muito interessante essa palavra no original. No momento, no abrir e fechar os olhos, essas palavras no original, momento ali é átomo. Vocês sabem o que é um átomo? Átomo ali, a ideia é a menor partícula indivisível. Então, esse tempo, para a gente, esse momento, é um átomo. Ele não é 7 anos. Basicamente, essa é a diferença, ok? Ou 3 anos e meio. Alguns irmãos são mid-tribulacionistas, né? Mas é a mesma ideia do pré. 4, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Para quem? Para os que não estiverem vigiando, ou os que não são da luz. Mas que isso não tem relação com um retorno secreto ou invisível, mas inesperado para alguns. A gente leu isso, tem todas as passagens aí. Tá certo?
ele fala, vocês não estão nas trevas para que isso aconteça, para que sejam pegos desprevenidos, tal. Ok? Então, vir como ladrão não é secreto, é inesperado, é diferente. 5. Vimos, dentre outras coisas, que no discurso escatológico de Jesus, em Mateus 24, se você que está em casa não viu as aulas aí, volta aí, aula 7, aula 6, tem lá o escudo de Mateus 24. Em todos os momentos, a sua igreja está inserida no contexto da tribulação. Tirar a igreja daquele contexto é atacar a exegese bíblica mais elementar. Você está fazendo o que o texto não faz. Jesus não tira, Jesus deixa ela ali o tempo todo. Inclusive, ele fala que o tempo foi abreviado por causa dos escolhidos. Esse termo escolhidos, eleitos, é um termo comum usado no Novo Testamento para falar da igreja. Inclusive, isso inclusive geram questões teológicas grandes entre arminianos e calvinistas até hoje, ok? Para a gente entender a extensão disso. Mas não é a aula, não é o motivo da aula. 6. Vimos especificamente na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, está ali, que o joio e o trigo ficarão juntos até o momento da colheita, e que essa colheita é o fim do tempo, sendo esta realizada pelos anjos, e ela é tratada propriamente dita, que é o 7º ponto, a ceifa é tratada propriamente dita em Apocalipse 14, 14 e 20, tá certo? Então, a gente já falou isso, o Apocalipse é o livro do fechamento, é a consumação. Então, tudo aquilo que foi dito está acontecendo. Então, Jesus falou lá da ceifa, e agora a gente está vendo acontecer aqui em Apocalipse 14, ok? A gente viu isso. 8. Falamos, isso é muito importante, gente, falamos sobre o evento da 7ª trombeta. A 7ª trombeta, falar que essa 7ª trombeta não é a última, é mais uma vez falar o que o texto não diz. O livro de Apocalipse cita alguma outra trombeta depois da 7ª? Não cita. Ah, não, porque existe uma última. Da onde tirou isso? Só tem 7. E a gente sabe o que o 7 representa nessa gematria hebraica, é a conclusão, é a plenitude. É a última. Se está pleno, a ideia é que não pode ter nada depois. Que se tem uma coisa depois, ainda que ia até a última, então o 7 não é a plenitude. Então a própria ideia fere aquele que é um princípio das Escrituras. Então essa 7ª e última trombeta descrita em Apocalipse 10, 7, olha o que acontece nessa 7ª trombeta, foi a aula passada. O Senhor trará em sua companhia os que dormem. Porque o que aconteceu? A gente já viu isso, quem dormiu primeiro, e aí depois nós que estamos vivos somos arrebatados. Então ele traz os que dormem e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente. Essa palavra, esse momento, né, é um depois do outro, mas é num momento, é um átomo. Não é uma coisa que você fala assim, e os mortos foram. Ai, já está passando, vai gente. Não, é um átomo. Existe uma sequência, mas não é perceptível para a gente, ok? Paulo deixa isso bem claro, ok? E aí tem 1 Tessalonicenses 2, é o momento, né? Momento este em que se cumprirá o mistério revelado aos profetas. Está lá, 7ª trombeta, é o momento que vai se cumprir o mistério revelado aos profetas. Qual é o mistério? É a ressurreição. Então não pode ter acontecido antes, tá certo? Dizer que a primeira ressurreição não é a primeira, mais uma vez, é atacar a exegese mais elementar do texto. Protos, no grego, é primeiro em qualquer lugar. Aí alguém vai falar assim, mas e Mateus 27? Mateus 27 também não teve gente que citou? Em Mateus 27? Teve. E aí, como é que a gente explica isso? Mais uma vez, a gente falha porque a gente não compreende as Escrituras e o Antigo Testamento. O que Paulo fala de Jesus a respeito da sua ressurreição? Ele é o quê? Ele é primogênito, mas em Coríntios ele chama ele de uma outra coisa. Ele é primícia. Ele é das primícias dos que dormem. Deixa eu aqui, ó. Eu tenho até... Só para a gente entender, para não deixar dúvida, tá certo? 1 Coríntios 15, 20.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, quando Paulo fala isso, ele está apontando para o quê? Shavuot, a festa das primícias. Onde a gente encontra a festa das primícias? A gente encontra a festa das primícias no Antigo Testamento, não é no Novo. Mas em Levítico 23, de 10 a 11, fala maravilhosamente sobre a primícia. Aí a gente vai entender. Olha o que Paulo está falando. Jesus, ele é as primícias. Ok? Você entende que primícias está no plural? Olha por quê. Levítico 23, 10 a 11. Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho, um feixe. Então, a festa das primícias não era feita com um ramo de trigo, mas com um feixe. Aquela ressurreição é a ressurreição das primícias. Por isso vem junto com o trigo um feixe. Por isso alguns santos são ressuscitados juntos. Então, aquela é a ressurreição das primícias. Era preciso que viesse um molho. Está aqui, ó. Falarás aos filhos de Israel, quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias. As primícias eram um molho, não era um só. Da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho perante o Senhor. Quê? Oferta movida. Ele move esse molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então, aqueles ressuscitados de Mateus 27, eles fazem parte das primícias. A primícia é um molho. Depois disso, nós temos a primeira ressurreição. Nós não temos primeira ressurreição acontecendo várias vezes. Isso não tem nas Escrituras. Tá certo? E se ela é a primeira, ela é a primeira. Protos. Ok? Vamos continuar lá. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Estamos falando só do que acontece na sétima trombeta. E aí acontece um mistério revelado. Então, o mistério revelado é o quê? É a ressurreição. Daniel fala sobre isso. Então, tipo assim, Isaías fala sobre isso, os Salmos falam sobre isso. Então, nós temos aqui o quê? O mistério revelado. Se acontecesse antes, não era a revelação do mistério. O mistério é esse. A gente leu isso aqui na aula passada. 3. O reino do mundo se torna de nosso Senhor. Preste atenção. Todos os reinos já são do nosso Senhor. Só que as pessoas fazem o quê? Elas fazem o que querem. Né? A gente falou isso aqui. Então lá, o Xi Jinping lá, ele acha que ele é o dono da cocada preta, da cocada branca, da amarela e da verde. Tá certo? Ele não faz caso do Senhor. Mas quem é o rei dele? É Deus. O que está falando aqui é que no tocar da sétima trombeta acabou. Todo mundo vai ver ele está lá em Jerusalém, é isso, ele está chegando, descendo, pezão em cima do Monte das Oliveiras, anjos, santos, todo mundo vindo com ele, vindo à corte, acabou. Então, tipo assim, a partir deste momento, não dá mais para o cara dizer, eu não obedeço, não tem isso, ok? Até porque você tem um julgamento das nações nesse momento. Falar sobre isso. 4. Neste momento, Jesus já não é mais tratado como aquele que há de vir. Isso na sétima trombeta, aquele que é e que era. Por que ele não diz que é aquele que há de vir? Porque ele já veio, tá certo? Só ler lá, sétima trombeta. 5, neste momento, não antes, preste atenção, Apocalipse, eu acho que isso é muito importante, depois a gente lê isso aqui de novo. Mas é nesse momento da sétima trombeta, diz claramente que chegou o tempo da sua ira. A palavra ali no grego é orge. Chegou. Chegou quando? Na sétima trombeta. Aí antes não é o tempo da ira. Leiam, por favor, sétima trombeta, está lá. Chegou, acho que é Apocalipse, eu não sei, a sétima trombeta é Apocalipse 10, eu acho que isso está no versículo 18, não tenho certeza. Alguém tem aí?
Deixa eu ver aqui se eu tenho. Para a gente não ficar com dúvida. Por que que a gente pensa assim? Porque é Apocalipse 11, obrigado, 11, 18. O que está escrito aí? Na minha tradução está: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. O tempo determinado de serem julgados os mortos. Então, o que acontece antes da sétima trombeta não é o dia da ira do Senhor. É a tribulação. A gente vai ver isso hoje mais claramente, ok? Tipo assim, eu estou querendo dizer que aquilo que a gente tem falado é só o que está escrito, ok? É só o que está escrito. O tempo, e esse é o tempo de ser julgados os mortos. E aí, tipo assim, quem ressuscitou? Quem não ressuscitou? Foram julgados. Quem não participa da primeira ressurreição, sobre eles tem o poder a segunda morte. É isso que está escrito. Então, ali já aconteceu uma sentença, ok? O tempo de serem julgados mortos. Os que participam da primeira ressurreição são os salvos. E o tempo de dar galardão aos seus servos. Então, nesse momento, acontece tudo. Então, quando a igreja está vindo com o Senhor, ela já foi galardoada, ela já não é mais a noiva, já é a esposa do Senhor, já está vindo, já se cumpriu, é um átomo, é um momento. Essa é a ideia. Vimos como a Bíblia determina essa ordem, ok? A gente viu. Primeira ressurreição dos mortos, não foi isso que a gente viu? Depois, o arrebatamento dos vivos, não foi isso que a gente viu? Quando seus corpos serão transformados no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, 1 Coríntios 15, está lá, as passagens. E 10, por fim, descobrimos que a primeira ressurreição, que é citada em Apocalipse 20, da qual participam apenas os salvos, está na Bíblia isso. A primeira ressurreição só participam os salvos, ok? Se dará no último dia, conforme prometeu Jesus em João 6,39, João 6,40, João 6,44, João 6,54. E que se os mortos são arrebatados primeiros, nós, os vivos que ficarmos, não temos como ser arrebatados deste dia, antes desse dia. Se eles vão no último dia, e nós vamos depois dele, nós vamos quando? No último dia. Não tem como fugir disso. Agora, próximo slide, para a gente entender a linha do tempo. Eu estou andando rápido porque tudo isso nós já vimos, amém, irmãos? Só para a gente entender o que a gente está falando. O pastor pediu para a gente fazer uma próxima slide. Posso? Próximo? Ih, atrasaram aí nesses slides. Já foi, isso há muito tempo. Já foi, muitos anos. Isso, ali, pronto. O pastor pediu para a gente fazer uma proposta de linha cronológica para a gente poder entender os eventos, ok? O que a gente vai ter primeiro? Sinais precursores da vinda de Jesus. Tá certo? Terremoto, fome, guerra, tá certo? Nação contra nação. A gente vai ver que alguma coisa está estranha. Próximo. E aí acontece um período chamado 70ª semana de Daniel. Ponto. Que parada é essa? Então você vai lá, depois lê, a gente vai falar sobre 70 semanas de Daniel, uma hora aqui, mas fala Daniel 9, fala das 70 semanas de Daniel, semanas de anos, isso aponta lá para uma outra passagem do Antigo Testamento. E Daniel, ele faz uma divisão dessas semanas. Ele fala do primeiro grupo de 7, depois ele fala de 62. É uma das profecias mais impactantes das Escrituras. Quando eu fiz essa disciplina escatologia lá na Maranata, do Paulo Brito, era o pastor Temístocles. Ele gostava. E eu perguntei para ele, falei assim, quando a gente viu que ele foi falando, eu falei, pastor, como é que o judeu não vê essa profecia e não... Porque ela é muito sinistra. É talvez uma das profecias mais sinistras do Antigo Testamento, são as 70 semanas de Daniel. Como é que o cara vê isso e não... Ele fala assim, Paulo, primeira coisa, o livro de Daniel, para o judeu, não está nem no grupo dos profetas. Ele é só um escrito.
Então, embora seja uma profecia, ela tenha se cumprido, ele entende que ela é inspirada, mas ela não é um livro do grupo profeta. Ela está no grupo dos escritos. Essa foi a divisão que eles fizeram. E eles tratam aquilo apenas como algo que está escrito, não como uma profecia. Então, tipo assim, ela não tem nenhum peso. Essa divisão, aí, os motivos deles, não dá para a gente ficar discutindo. Ok? Mas essa 70 semanas de Daniel é muito interessante, porque Daniel fala, então, que tem um grupo de 7, depois 62 semanas falam de 69, e Daniel fala que quando acaba a 69ª semana, começa qual semana? A 70, né? Não. Daniel fala que quando acaba, o ungido é morto e o templo é destruído. E foi isso que acontece. Jesus é morto no ano 34, mais ou menos, 33, e o templo é destruído no ano 70 da era cristã. Ok? Então, é uma profecia, está em Daniel 9, 25, 26, 27, depois vocês leem lá, mas fala das semanas direitinho. E essa 70 semana acontece um ato, é o que a gente observou, é o tempo do gentio, ok? É o tempo da igreja, ok? Esse é o tempo da igreja. O Senhor está trabalhando com gentios e esse é o tempo da igreja. Até que termine o tempo dos gentios. Quando terminar o tempo dos gentios, começa a 70ª semana. E aí, de novo, começa a última semana de Daniel, que são estes 7 anos. E aí a gente vai ter a ação do anticristo, do falso profeta, os juízos, os selos, as trombetas e os cálices. Esses 7 anos são divididos em 2 grupos. Quem dividiu em 2 grupos? Foi você, Paulo? Não, foi Daniel também. Ele fala que na primeira metade, ele vai fazer aliança com muitos. Mas na segunda vai cessar o sacrifício. E aí ele vai quebrar a aliança com Israel. Então, o nosso entendimento é que nesses primeiros 3 anos e meio, que a gente vai chamar de princípio das dores, tem a aliança do anticristo com Israel. Então, tipo assim, o modo como nós entendemos é que a gente precisa olhar para Israel. Assim como Israel era o povo grávido do Messias, no Antigo Testamento, Israel era o povo que estava grávido do Messias. Dele nasceu Jesus. Ok? Agora, Israel funciona como um relógio de Deus. Então, a volta de Jesus está diretamente relacionada aos eventos em Israel. Esse é o entendimento. É lógico que, de repente, você tem alguém de uma teologia da substituição, que acredita que não tem mais nada e a igreja substitui Israel. Mas esse não é o nosso entendimento. Lendo Romanos 11, a gente vê que Deus mantém sua aliança com Israel. Tá certo? Alguma dúvida? Esse é o nosso entendimento. Então, nesses primeiros 3 anos, o anticristo faz uma aliança com Israel, razoável paz, razoavelmente tudo bem, talvez a igreja tenha um desconforto já, e aí depois, os 3 anos e meio finais, é o período conhecido como a grande tribulação, e aí a situação aperta. Então, os irmãos que defendem a ideia pré-tribulacionista, ou o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos, ou o arrebatamento vai acontecer no meio, ali naquele meiuquinho, ali onde tem um espaço. Tá certo? Mais uma vez, nós não vemos base bíblica para separar o evento, ok? Volta de Jesus e arrebatamento. Terminados 3 anos e meio, no finalzinho dele acontece uma coisa chamada Armagedon. Israel vai estar cercado, vai estar numa situação de conflito. E o Senhor, o que acontece no Armagedon? Próximo. A volta de Jesus. Tá certo? E o que acontece nesse evento, volta de Jesus? Pode ir. Ressurreição dos mortos, é a primeira ressurreição. Arrebatamento da igreja. Encontro com o Senhor nos ares. Bodas do Cordeiro. Momento em que o Senhor dá galardão aos seus servos. Pode ir próximo, se tiver isso. Tribunal de Cristo, julgamento das nações. É o momento que o Senhor desce sobre o Monte das Oliveiras, como está profetizado. Nós cremos que é literal. Tá certo? E os mortos vão ressuscitar. Quais mortos? Primeira ressurreição. Está certo? Julgamento das nações. Por que o julgamento das nações? Porque quando terminar a volta de Jesus, começa um tempo chamado milênio. E aí esse é o julgamento para ver quem vai ficar no milênio. Ok?
E o anticristo e o falso profeta, esse é muito importante. Nesse momento, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Os mortos condenados continuam no Hades. Isso é outra coisa que a gente vai discutir um outro dia aí, que a gente for falar sobre Hades, Sheol, a gente vai falar sobre isso. Tá certo? Eles não ressuscitam ainda. Quem morreu e foi condenado não ressuscita. É isso que a Bíblia diz. Só ressuscitam os salvos, ok? Esse é o entendimento das Escrituras que a gente tem. E aí, o Senhor julga as nações, uma parte morre, é destruída, e uma parte dos povos da terra, eles vão ser governados por Cristo durante o milênio. É isso aí, começa o período chamado milênio. Jesus eu botei 1000 entre aspas. Por quê? Porque 1000 pode ser um número gemátrico dentro do judaísmo, é difícil. Vou dar um exemplo para vocês. O Senhor repreende até a 3ª, 4ª geração daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações. Vamos imaginar, na forma mais conservadora, aquela geração lá do Antigo Testamento, quando foi falado isso, 40 anos. 40 mil anos. Tem 40 mil anos a história do homem? Não. Então, o que está dizendo ali, ó, minha misericórdia não tem fim. Ela vai alcançar diante daquilo que eu vou fazer juízo. Tipo assim, não que eu não faça juízo, mas eu quero que se entenda que a minha misericórdia não tem fim. Chesterton fala isso maravilhosamente das virtudes cristãs, que elas sempre andam em pares. E ele fala de justiça e misericórdia. Se você for só justo, você se torna uma pessoa tirana e cruel. Se você tratar todo mundo só com justiça, você se torna cruel e implacável. Se você for só misericordioso, você se torna laxista, leviano, inclusive. Então, a virtude cristã, ela é justiça e misericórdia. Aonde a gente encontra isso? A gente encontra isso na cruz. Na cruz a gente encontra 2 mensagens totalmente antagônicas, que elas só são possíveis no Evangelho. Qual é a primeira mensagem? Deus odeia o pecador. Você se assustou? Está na Bíblia. Tanto que Jesus morreu na cruz. Seu filho não foi poupado. Ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeitinho. Sabe qual é a segunda mensagem da cruz? Deus ama o pecador. Por quê? Porque ele deu o seu único filho. Ele não poupou o seu único filho. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele fez o impensável. Então nós encontramos a justiça e a misericórdia claramente descrita na cruz. A gente encontra a severidade para com o pecado e a gente encontra a ação mais absurda, fora de qualquer conceito, para salvar esse mesmo pecador rebelde, que por si só não vai buscá-lo, porque não há quem queira o bem, nem mesmo um sequer. Foi ele. Em todo o tempo, Deus sempre foi atrás do homem. Abraão estava onde? Estava em Ur. Quem foi atrás de Abraão? Foi Deus. Gideão estava onde? Malhando no lagar. Quem foi atrás de Gideão? Foi Deus. Sansão estava fazendo um montão de besteira. Quem foi atrás de Sansão? Foi Deus. Sempre é Deus. Adão, desde Adão. Nós estamos muito ocupados fugindo de Deus para ir atrás de Deus. Entenda isso. Desde Adão, a única coisa que a gente sabe fazer é fugir de Deus. Então a gente está ocupado demais nessa atribuição nossa. Então é sempre Deus quem está atrás da gente. Quem que foi atrás de Adão? Foi Deus. Quem foi atrás de Caim? Foi Deus. Deus falou com Abel? Deus falou com Abel? Não. Ele aceita o sacrifício de Abel, mas não dá um pio com Abel. Deus falou com Caim? Falou. Vocês entendem a misericórdia de Deus?
Assim, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não falou com ele. Mas com Caim, Deus falou. Misericórdia do Senhor, ó, estou atrás de você. Então, lá no Éden, antes do homem ser formado, Deus já saiu ao nosso encontro e já está, a nossa caça já veio, o nosso resgate já veio nos salvar. E essa é a mensagem do Evangelho, diminuir isso é impensável. Vamos voltar? Então, milênio. Então, no milênio, Jesus reina durante 1000 anos. A gente sei tudo para falar de 1000, né? Jesus. Sobre todo mundo, a partir de Jerusalém. Esse é o momento que o Senhor volta. Anjos, santos, pezinho no Monte das Oliveiras. E aí, durante 1000 anos, ele vai reinar em Jerusalém. Ao final desse período chamado milênio, pode ir a próxima. Ao final desse período, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ao final desse período, Satanás foi lançado no lago de fogo e enxofre? Não. Satanás foi preso num lugar chamado abismo. Ele não está no lago de fogo e enxofre. Quem está no lago de fogo e enxofre é apenas o anticristo e o falso profeta. Estão sozinhos lá, um olhando para o outro. Tá certo? Como é que fala face a face em hebraico? Não, a Henriette falou isso para mim hoje. Quiri? Não sei. Não é quiri, não. Não, sei lá. Bom, é o dual que ela estava falando. Mas, resolvido, face a face. Estão lá só os dois quietinhos lá no lago de fogo e enxofre. Satanás é solto, Apocalipse 27, seduz as nações. Que nações? As nações que estão no milênio. Porque essas pessoas que estão no milênio, elas não estão com o corpo glorificado. Só quem tem um corpo glorificado é a igreja, que foi arrebatada. Como é que é isso, Paulo? Como é que é isso? Eu não sei muito bem, mas eu posso dizer que são os 40 últimos dias da vida de Jesus. Vocês lembram dos 40 últimos dias da vida de Jesus? Jesus comia peixe? Comia. Ele entrava num lugar, saía de um lugar, ia para lá, vinha para cá. Ele já estava com o corpo glorificado. Ele conversava com as pessoas? Conversava. Acharam que ele era um fantasma. O que ele falou? Um fantasma não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, essa é a natureza da igreja. Então, a igreja vai estar fazendo aquilo que ela deve fazer sempre. Testemunhando do Cordeiro em todo o mundo. Só que com o corpo glorificado. Alguma dúvida? É isso. Nesses 1000 anos. No final desses 1000 anos, Satanás será solto. As pessoas, embora tenham sido governadas, então vai ter uma longevidade maior, as pessoas vão viver mais. É isso que a Bíblia diz a respeito desse tempo do Messias, tá certo? Mas as pessoas vão morrer, vai ter gente, vai ter criança nascendo, e as pessoas vão continuar tendo pecado de estimação, tá certo? Qual é a diferença entre um cristão e um não cristão, basicamente? O cristão é alguém que se coloca ao lado de Deus contra os seus pecados. E o não cristão é alguém que coloca ao lado dos seus pecados contra Deus. Vai continuar existindo a mesma coisa durante o milênio. Sempre vai ter gente que vai estar do lado dos seus pecados contra Deus. Basicamente é isso. Ok? E aí, fala. Não, a Bíblia deixa isso claro. Tem a igreja, não é? É a igreja glorificada e vão ter a graça de serem governados por Cristo em Jerusalém. Jesus está lá em Jerusalém. Nós cremos que essa Jerusalém, ela é geográfica. A Jerusalém celestial do novo céu e da nova terra é Apocalipse 22. É depois do milênio. Quem fala, pastor? Pode? Os que restaram dessas nações aleluia. Porque ele tabernaculou, ele está lá.
1000 anos tabernaculando com todos os homens. Física, geográfica, latitude, longitude. Quando a gente vai lendo o Apocalipse para a paz, se a gente lê essa passagem de novo, isso daí abre os olhos, né? Tipo assim, você tivesse ouvido isso há 2 meses atrás, ia ter um peso para você. Você ouvir isso hoje, 2 meses depois, isso, gente, você, Senhor, tá certo? Então, tipo assim, é isso que a gente crê. A gente crê nisso. Tá certo? Tanto o pré-tribulacionista como os pós-tribulacionistas creem exatamente nisso. A gente crê que é literal essa promessa. Tá certo? A gente não acha que essa promessa, essa profecia, não seja literal. Como eu falei antes, a gente falou aqui na aula 5, o problema da posição amilenista e pós-milenista é que eles precisam, e são irmãos valiosíssimos, tá certo? Mais uma vez, estou falando mal de irmão. Tem só gente de muito valor para o reino, né, que pensa desse jeito, certo? Só que precisa assassinar um montão de profecia. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Eu prefiro crer que é bem assim, é bem assim, é bem assim. E tá certo? Uma vez perguntaram para mim assim, Paulo, você acredita que Deus fez o mundo em 7 dias? Porque eu sou professor de biologia, né? Perguntaram se eu acreditava que Deus fez o mundo em 7 dias. Eu falei assim, meu querido, eu acredito em coisa pior. Eu acredito que Jesus ressuscitou um homem morto de 4 dias. Estava morto. Quê? Você acredita que Jonas engoliu uma baleia? Eu falei assim, olha, a Bíblia não diz que é baleia, diz que é um grande peixe. Mas, se a Bíblia tivesse dito que Jonas que engoliu... Não, você acredita que a baleia engoliu Jonas, né? Aí eu falei assim, olha, a Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe. Mas, se a Bíblia dissesse para mim que Jonas tinha engolido a baleia e cuspido ela depois, eu acreditava, filho. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou sendo honesto, tá certo? Está escrito, eu acredito. Ué? Eu acredito. Ué? Tá certo? Então, essas coisas, para mim, não funcionam. Aí, vamos lá. Satanás será solto, seduz as nações e derrota total e final para sempre. Acabou, aqui acabou. E aí, nós temos, depois do milênio, o juízo do trono branco, do qual a igreja não participa. Por que a igreja não participa? Porque a igreja participou da primeira ressurreição. Os que estão em Cristo, nenhuma condenação. Nós não participamos do juízo do trono branco. Quem participa do juízo do trono branco? Todo mundo que estiver vivo durante o milênio. Quem foi seduzido por Satanás e quem não foi seduzido por Satanás. Os mortos, que mortos? Todos os mortos de todo o tempo, aqueles que não participaram da primeira ressurreição, todos esses mortos de todo o tempo, eles participam daquilo que se chama juízo final. E aí o juízo do trono branco é um juízo que tem um livro. É isso que a Bíblia diz, descreve um livro onde tem as ações. E aí é uma questão teológica lá, própria para a situação que a gente for chegar lá, a gente fala sobre isso. Terminado o juízo do trono branco, terminado o milênio, próxima. Já pulou, ele não falou trono branco. Cadê o trono branco? Daniel, cadê o trono branco, Daniel? É azul. Isso. Agora pula. Próximo. Não! Ali. Novos céus e nova terra. Aí sim, toda a natureza vai se revestir da incorruptibilidade. Aí não tem céu mais. Não tem mais mar. É isso que a Bíblia diz. O pessoal gosta da praia? Não tem mais mar. Mas não tem nem mais sol, porque o Cordeiro ilumina tudo. É isso que a Bíblia está dizendo, novos céus e nova terra. A Jerusalém, da onde o Cordeiro governa, tem mar. Mas a Jerusalém celestial não tem mar. São 2 situações diferentes. É isso que a Bíblia está dizendo, tá certo? E aí pode ser que mar seja uma figura das nações, porque não é que não tem uma praia, quem gosta de praia não fica triste, mas é que as águas, os mares no Antigo Testamento, elas fazem um tipo das nações. Então, tipo assim, na época dessa Jerusalém, que Jesus governa, vão existir nações,
Mas nessa época aqui já não existe mais nações. Todos são do Cordeiro, isso é maravilhoso. Alguma dúvida? A gente conseguiu esclarecer? Eu vou tentar voar agora para a gente terminar esse tema, a volta do Senhor, e eu vou trabalhar só 3 assuntos que ficaram faltando. Ok? Próximo slide. Primeiro, a gente vai ler bastante passagens bíblicas. Primeiro tema que eu queria tratar é igreja e sofrimento. Porque o pré-tribulacionismo, ele defende a ideia de que a igreja é arrebatada antes que venha a tribulação, porque a igreja não vai passar por nenhum problema, nenhum aperto. 2 Timóteo. Timóteo é a palavra, perdão, 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses é aquela que Paulo fala de arrebatamento, fala de ressurreição. Paulo está falando, é a mesma igreja, mesmo destinatário de 1 Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. E em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Essa igreja aqui, ou ela está sendo perseguida por Nero, ou por Domiciano. Ok? E Paulo vai ser morto. Então essa é uma igreja extremamente perseguida. A igreja das catacumbas, exatamente. Cristãos viviam anos escondidos dentro de catacumbas para não serem mortos. Para vocês entenderem a pressão sobre essa igreja. Tertuliano vai dizer uma frase que ela se tornou um símbolo dessa igreja inicial, que ela fala assim: o sangue da igreja é a semente do evangelho. Você vai matando e a gente vai crescendo. E eu vou dizer para vocês, sabe onde é que a igreja mais cresce no mundo hoje? Hoje, sabe onde a igreja mais cresce no mundo? Onde ela é mais perseguida. Na China, nos países muçulmanos. Tá certo? Você falar aqui para a gente que vive aqui no ar-condicionado, que a igreja não vai passar por aperto, isso a ideia até soa legal. Mas você falar isso para a igreja que está lá no Oriente Médio, ele fala assim: hã? Não está entendendo, eu já estou no aperto, já está apertado, já não pode, não tem emprego, já não tem trabalho. Você acha que ele arranja emprego? Fala, pastor. Onde? Atos 8:3. E para sobreviver, teve que deixar casa, teve que perder casa, não tinha onde morar, ficava andando pelos lugares, se tornaram os beduínos, né, se a gente colocar assim. 2 Tessalonicenses 1 continua 5. Sinal, o que é sinal? Constância em fé, olha só, vamos lá. À vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isso, a vossa constância e fé, em meio a todas as vossas perseguições e tribulações que suportam, é sinal. Tá certo? Sinal do quê? Sinal evidente do reto juízo de Deus. Ou seja, olha, gente, ele está dizendo que isso é um reto juízo de Deus. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ler de novo o que é o reto juízo de Deus? Constância em fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportam. Isso é sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, o que o Senhor vai dar, olha só, essa tribulação que vocês estão passando, é para isso mesmo. Eu preciso separar o trigo do joio. E o joio vai ter a sua paga.
E nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Fala. Amém. Renata, isso é maravilhoso. É bom sim ser advogada. Está de advogado bom, Renata. Estou fazendo merchan. Presta atenção. Maravilhoso, porque você vai entender o que nós somos. Nós somos o quê? Nós somos chamados para sermos testemunhas. Qual é a função de uma testemunha? Já ouviu falar juízo do trono branco? Vocês entenderam para que servem as testemunhas? Então lá, nós somos as testemunhas. Esses irmãos vão ser as testemunhas. Tá certo? E vão ser o testemunho lá do juízo do trono branco. As minhas testemunhas, cheguem as minhas testemunhas. Vocês não vão ser condenados sem testemunhas, não. Cheguem as minhas testemunhas, isso daqui é um tribunal. Tem que ter testemunha no tribunal? Então vem aqui, exatamente. É isso que a Bíblia diz. Cheguem as minhas testemunhas. Os anjos da rebelião, né? Essa é a ideia. Cheguem as minhas testemunhas. Tá certo? Só que, exatamente, em Tessalonicenses, na bem-aventurança, fala da bem-aventurança dos perseguidos. E aqui Paulo está falando do que vai acontecer com os perseguidores. Tá certo? Em Apocalipse, a gente vê o acontecendo com os perseguidores. Essa é a ideia. Sim. 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 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Alívio quando, gente? Quando vocês forem arrebatados? Olha só. Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo e tomando vingança. Quando é que vai vir o alívio da igreja? Quando ela for arrebatada? Ou quando do céu se manifestar, gente, leia por favor, é o mesmo escritor de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Já falamos da volta de Jesus, tem anjo, tá certo? Com chama de fogo, tomando vingança. Esse é o quê? Essa é a volta do Senhor, não é antes. Esse é o momento de alívio prometido ao Senhor. Contra os que não conhecem a Deus, ou seja, vingança, né? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Versículo 10. Quando vier quando vier para retribuir a maldade de uns e recompensar os outros, é a colheita e a vindima, a gente já falou sobre isso. Então, tipo assim, o que eu estou falando para vocês é que a esperança da igreja em face ao sofrimento e à perseguição nunca foi um momento antes que não a volta do Senhor. Qualquer ideia fora disso não é bíblica. Paulo não falou isso para os leitores de Tessalonicenses 2, que são os mesmos leitores de 1 Tessalonicenses 1, que fala quanto à volta do Senhor. E aí a gente citou já várias vezes 1 Tessalonicenses, está certo? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá, continuando. 1 Tessalonicenses 1. Para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor. É aquele dia. Ok? Vai ser admirado. Então, se fosse um evento secreto, como é que ele ia ser admirado? Apocalipse 13, 7. E foi-lhe quem? Quem é o lhe? O lhe aí é o anticristo. Eu quero que vocês entendam, por favor, gente, presta atenção, leiam, vamos ler isso aqui, para que o coração de vocês não fraqueje no dia da dor. Essa é a verdade. Jesus está falando assim, eu estou falando isso para vocês com antecedência, para que vocês sejam consolados. Esse é o motivo pelo qual o Senhor nos adverte. Olha o que diz em Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido, o Senhor está permitindo ao anticristo fazer guerra a quem? O anticristo está fazendo guerra a quem? Mas os santos não foram arrebatados?
Santos, mano, santa é a igreja. E ele vai fazer guerra contra os santos, você vai fazer o quê? Vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Ok? A 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. O pensamento que a Renata estava falando. Se eles odiaram a Cristo, se nós vivermos como Cristo, nós também seremos odiados. Gente, se odiaram a Cristo, por que não vão odiar a gente? Como diz uma mulher famosa, hello! Qual é a dúvida? Hoje tem um discurso dizendo que se nós vivêssemos o Evangelho, o mundo gostaria da gente, que a gente está sendo perseguido porque a gente não vive. A despeito das críticas, que são muitas delas justas e honestas, muita gente odeia a igreja hoje, não pelo testemunho que ela dá de Cristo, mas pelo testemunho que ela não dá de Cristo, odeia a igreja hoje, infelizmente, porque naquilo que a igreja é parecida com o mundo, por uma coisa muito curiosa, se nós vivermos o Evangelho de Cristo, seremos mais odiados ainda. É isso que a Bíblia diz. Ok? De forma injusta, dessa vez, cumprindo a bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É importante que seja uma mentira, né? O problema é que, hoje, às vezes, algumas críticas não são mentirosas, né? A gente merece a crítica. Ora, irmãos, 2 Tessalonicenses 2:1-4, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está rogando pelo quê? Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual... Então, tipo assim, o dia do... Olha só, o que ele está falando aqui? Que o que eles estão ansiando é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele. Quando é que é a reunião com Ele? É o arrebatamento, ok? Mas, tipo assim, mas isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e manifestar é ele agir, sem que ele antes venha agir, que ele faça o que ele tenha que fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Fala. Aonde? Amém. Amém. Apocalipse 13:10. Então, não está aqui, mas eu vou ter que colocar esse versículo no slide. O slide que eu mandar para você já vai ter Apocalipse 13:10. Amém. Obrigado, pastor. Apocalipse 13:10. Eu vou ler para os irmãos, que os irmãos estão em casa, não leram. Diz assim: se alguém tiver que ir a cativeiro, em cativeiro vai. Se alguém tiver que ser morto à espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Isso aqui foi escrito antes, para que o seu coração e o meu coração não venha fraquejar na perseguição que vai acontecer. É isso que está dizendo as Escrituras. E Pedro está dizendo que qualquer um que rouba isso da sua mente está desarmando você. É isso que Pedro está dizendo, como eu acabei de ler isso aqui. Tá certo? É muito. Eu queria. Por que a gente fez esse estudo? Porque até então, a ideia de que você vai escapar sem passar, pode estar desarmando você. Essa é a ideia. Por que a gente está falando isso? Para que você se arme desse mesmo pensamento. 1 Pedro 4:1. Guarde essas palavras, o Senhor está falando, porque se acontecer,
você ter armado o vosso coração. É interessante quando a gente lê Mateus, e esse é o motivo pelo qual a gente está fazendo esse estudo também. Não é porque a gente resolveu fazer uma briga com os irmãos pré-tribulacionistas e fazer um horror na igreja, não. Mas porque Jesus fala assim, quando virdes estas coisas, fujam da Galileia. Não voltem para pegar. Orem para que não aconteça no sábado. Se você olhar com carinho essas palavras, está dizendo assim, se vocês ficarem na Judéia, vai ser pior. Dá para fugir. É isso que ele está... Vocês estão dando para entender? Jesus não fala assim, quando vir essa coisa, não adianta fugir, não adianta fugir para lugar nenhum, que vocês vão ser pegos em qualquer lugar. O que você está falando é foge da Judéia. Não volte para pegar suas coisas. Que ore para que não aconteça num momento difícil de você fugir. Porque o que ele está dizendo aqui, a gente pode, agindo com sabedoria, será que não é possível que a igreja se prepare para esses dias com sabedoria? A gente possa diminuir de algum modo o sofrimento, a perseguição, e essa é a ideia do que a gente tem compartilhado com os irmãos, tá certo? Vamos lá. Próximo slide. Próximo. Pode ir esse. Pode ir o outro. O bonequinho com a dúvida já foi um assunto. Vai, próximo. Nosso Senhor, já falei, vai. Isso aqui eu li já. Isso, bonequinho com a dúvida. Mas o Senhor não prometeu que guardaria a sua igreja da hora da tribulação? Essa é uma pergunta que você pode fazer. Está ali, Apocalipse 3:10. Lê lá. Como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei. E ali está a expressão no grego. Pode ir próximo, Gabriel. Daniel, próximo. Isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, aquilo ali, aquelas 3 palavrinhas, daqui a pouco a gente vai estar lendo, agora não. Da hora da tentação, ou provação, tá certo? Peirasmo, eu acho que é a palavra, que há de vir sobre todo mundo para provar, para colocar à prova os que habitam na terra. Primeira coisa, o motivo da tribulação, qual é o período de tribulação? Ele é a ira do Senhor? Muita gente diz que a tribulação é a ira do Senhor. Mas o que ele está dizendo? Para que serve a tribulação? Para provar. A palavra ali, tentar, peirasmo, acho que agora eu estou meio... Essa palavra ali no grego é provar. Então, o motivo da tribulação o período de tribulação, ele não é a ira do Senhor, porque a ira do Senhor só chega na 7ª trombeta. O motivo da tribulação é provar. Vai ser provado, as pessoas vão ser provadas. É o momento de separar o trigo do joio. Isso Jesus fala lá na colheita. Ele fala assim, primeiro se colhe o trigo. É isso que Jesus fala? Primeiro se junta o joio. O joio vai ser todo junto. O André falou isso aqui na aula passada, vocês não perceberam. A gente usa muito mais a expressão bíblica, fala assim, diga ao forte e fraco sou. Já viram isso? Já viu algum pregador falando assim, porque a Bíblia diz, diga ao forte e fraco sou. Não tem? Já viram alguém falar isso? Tem isso na Bíblia. Mas dentro do contexto, diga ao forte e fraco sou, é que até aquelas nações mais fracas, mais debilitadas, até elas vão se levantar no dia para ir contra o Senhor. Então, aquelas nações débeis, elas vão... Eu sou forte, eu também vou lá lutar, também vou nessa batalha. Então, só juntando todo o joio para que ocorra a ceifa. É isso que está acontecendo, tá certo? Então, a tribulação não é momento da ira. E o que é o guardar? Está ali, tá certo? Próximo slide. A Bíblia explica, a Bíblia é sempre a melhor coisa, a gente fugir disso, a gente geralmente... No léxico, né? Aí tem um léxico. Léxico é como se fosse um dicionário. É complicado você pegar as palavras no original, porque é o grego koiné. Então, tipo assim, a gente não tem, ninguém escreveu um léxico de grego koiné na época do grego koiné. Então, a gente acha o grego koiné e tenta fazer uma regra gramatical para ele. E isso é algo que vem sendo desenvolvido durante a história, tá certo? Do estudo da língua do grego. Mas o léxico vai dizer o que é essa palavra que foi traduzida como guardar, tá certo? Guardar, manter em vigilância sobre.
Então, guardar é manter vigilância sobre. Estou guardando. Eu tirei daqui? Estou guardando. Manter vigilância. Isso é que é a palavra guardar. Segundo, guardar, reservar, manter, preservar. Está preservado. Guardar, observar, prestar atenção. Então, a palavra guardar, dizer que é arrebatar, não tem base bíblica. O povo de Israel, durante as pragas, ele não foi guardado das pragas? Mas ele só saiu de lá quando? Quando acabou a última. O Senhor não precisa tirar eles de Gozem para guardá-los das pragas. Esse é um padrão bíblico. Falar qualquer coisa diferente disso é falar de algo que não está acontecendo na Bíblia. Tá certo? Próximo. Léxico também, outro léxico. Guardar, segurar firme, manter, vigiar, para atender com cuidado, cuidar, guardar. Aquele que no estado para manter aquele no estado em que ele está. Essa é outra ideia. Observar. Tá certo? Próximo. Onde a gente tem essa mesma palavra? João 17:15. João 17:15 diz assim: não peço para que os tires do mundo. Olha só, está lá. Tirar do mundo é a ideia mais próxima que nós temos de quê? De arrebatamento. O arrebatamento não é a retirada, não é essa a ideia? Então Jesus está falando, eu não vos peço que os tire do mundo, mas para que, a mesma palavra, os guarde do mal. Essa é a ideia, essa é a tradução de João 17:15. Não vos peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Se essa é a oração sacerdotal de Jesus, por que ele vai fazer algo diferente em Apocalipse? Qual base? E a mesma palavra. Ele está pedindo ao Pai, os guarde sem tirar do mundo. E aí, de onde a gente tirou que para ele nos guardar, ele precisa nos tirar do mundo? Apocalipse 3:10, uma tradução mais literal, seria assim: te guardarei a partir da hora da aprovação. Então, a tradução mais literal é essa: a partir deste momento, a partir do momento da tribulação, eu vou te guardar. Mas qual é o entendimento pré-tribulacionista? Que a igreja será arrebatada quando? Antes da tribulação. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ela vai ser guardada a partir deste momento. Que é? Guardar o nosso coração, porque nós somos carne. Guardar para que a gente não fraqueje. Guardar para que o tempo vai ser reduzido, porque senão ninguém seria salvo. É momento de muito aperto. Guardar para que a gente se mantenha firme em nosso testemunho. Porque nós não somos capazes de fazê-lo. Nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser enchidos de graça para isso. E aí tem várias situações quando fala do sal, mas vamos lá. Sim. Não, todas, mas vamos lá para... Olha só. Não, sem problema. Assim, o Senhor vai capacitar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Tá certo? O Senhor vai nos capacitar. Uma vez, eu vi um pastor pregando, e ele falou assim, e ele citou uma situação muito terrível. Ele falou assim, quem aqui está preparado para passar por essa situação? Aí ficou um silêncio. Aí ele riu e falou assim, calma, ninguém aqui está preparado para passar por essa situação. Mas se a situação vier, o Senhor vai te capacitar para esse momento. Certo? O Senhor, quando a gente olha para a igreja que é testemunha,
a igreja que morre pelo Senhor, o Senhor os capacita para esse momento. Nós somos o vaso. A glória é toda dele. Então, para cada momento, o azeite vai vir, é assim que a gente crê. Entendeu? Se faltou azeite na hora, nada está sendo ocasionado pela tribulação. A tribulação só está trazendo à luz os fatos. Como diz C.S. Lewis, a luz não faz nascer ratos, ela só mostra onde eles estão. Tá certo? Fala, e vamos para a gente poder ir. Pode ir? Então vamos lá. A única preposição grega que poderia salvar a interpretação pré-tribulacionista nesse texto seria essa aqui, tá certo? Que eu me recuso a falar antes. Que seria antes de. Então eu os guardarei antes da tribulação, que é o arrebatamento pré-tribulacionista. Só que ele está dizendo que eu vou guardar a partir deste momento. Tá certo? Quê? É o anterior, aquilo que eu falei. Eu os guardarei a partir de. Tá certo? É isso que eu estou falando. O que está escrito ali é aquele slide que eu falei. Volta aí, slide 72. Volta. Esse ali. Te guardarei, dá. Só que esse dá é aquele ek. Tá certo? Como o sinal de apóstrofe está fechado, é ek. Se o sinal de apóstrofe tivesse aberto, seria hak. Aula de ontem. Não, tá certo? Mas não foi a aula de ontem? Foi. Então, aquele ek ali é a partir de. Esse é o significado da preposição ali. Então, numa tradução mais literal, seria isso. Pronto. Outra, 76. Tá, mas o Senhor não prometeu que guardaria a sua igreja da hora da ira? Pode. Isso. Vai, isso. Essas três passagens ali, Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 5, 9, é a promessa do Senhor que a igreja seremos salvos da ira, nos livraria da ira vindoura, porque Deus não nos destinou para a ira. Essas são as três promessas. Quando que chega a ira do Senhor? 7ª trombeta. A gente leu Apocalipse 11, 18, se eu não me engano. O período de tribulação não é a ira do Senhor, o período de tribulação é para provar a terra. A ira do Senhor chega na 7ª trombeta. Não podemos confundir uma coisa com a outra. E por que a igreja foi salva da ira do Senhor? Porque na 7ª trombeta, a igreja foi arrebatada, ela está vindo com o Senhor. Por isso ela foi salva da ira do Senhor. Ok? Então, o pós-tribulacionismo mantém essa ideia. Mas e o que detém o anticristo? 2 Tessalonicenses 2, 6, 8. Vamos lá, ler aqui. E agora vós sabeis o que o detém. 5 minutos para falar sobre isso. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Seja lá o que for, a igreja de Tessalonicenses sabia, porque Paulo devia ter falado para eles em algum encontro, em algum ensino oral. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Já viu se seja tirado, está vermelhão aí? Tem importância. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ok? Próximo. Primeiro, quem ou o que o detém? Aquele ou aquilo? Como disse no versículo anterior, agora vós sabeis o que o detém. Essa palavra no grego indica alguma coisa, não alguma pessoa. A igreja, ela
a igreja entendeu de algum modo que o que o detém era o Espírito Santo. Nessa passagem fala que é o Espírito Santo? Não fala. A gente já vai ver mais ou menos o que pode ser o que o detém. Tá certo? E aí fica muito fácil entender até porque que Paulo não escreveu aqui. Tipo assim, o que o detém? É alguma coisa, não é alguém. O que é coisa. O Espírito Santo só é coisa para testemunho de Jeová. Para 99% da igreja, o Espírito Santo não é coisa. É pessoa. Que? Aquele, mas não é aquele, é o que. Entendeu? Porque aí o tradutor, ele já dá um up. Né? Assim, mas a gente já vai piorar na questão da tradução. E aí ele fala o seguinte, a segunda questão, que é um pouco mais complexa, pois trata-se da tradução, diz aquele iantai lá embaixo. Eu não sei se é iantai, como é que gentai, é G, C, gama. Então é gentai, ok? Essa palavra ali que é traduzida, que a gente leu, até que do meio seja retirado. Como a gente leu, aquele gentai. Volta um slide. Volta. Até que do meio seja tirado. Esse seja tirado é a tradução de gentai, é a palavra no grego. Pode? Eu tive o trabalho de procurar em todos os léxicos que eu tinha. Eu coloquei ali, pode ir. Eu coloquei ali todos os significados de gentai no léxico. Pode? Gentai, venha a ser, venha a existir, venha a acontecer, aparecer, surgir, entrar em cena. Em hipótese nenhuma, tem ser afastado, ser removido ou ser retirado. Eu confesso que eu não descobri o motivo pelo qual as traduções colocam ser retirado. Essa palavra não significa isso em nenhum léxico. Vocês depois podem pesquisar com carinho. Quem estiver em casa pode pesquisar com carinho, Strong, Tyers. Vai no BibliHub, vai no Logos, vai onde quiser. Não tem. Gentai não é isso. Uma tradução mais literal. Próximo slide. Ek, de dentro ou a partir de fora para fora, meio vem a surgir. É isso que está escrito ali. Uma versão fiel. Pode ir. Uma tradução fiel. Para o Ministério da Ilegalidade já está operando somente a um que está restringindo no tempo presente até que surja do meio. Não tem retirado. É até que surja do meio. Até que do meio dele ele apareça. É isso que está dizendo. Uma sugestão de tradução formal. Pois o Ministério da Ilegalidade já opera, porquanto somente o impede o que está detendo. Porque, por enquanto, somente o que está detendo é que está impedindo ele. Até que do meio ele venha a surgir. É isso. Ele vai surgir do meio. E o que o detém? Vamos aqui para a estátua, próximo slide. Estátua de Daniel. Porque se a gente está falando do anticristo, ele é o último do anticristo. Ele é o último da estátua de Daniel. Ele é os pés de barro. Né? Tinha os 10 dedos, aqueles pés lá, que é onde a pedra é lançada. Certo? Pode ir o próximo. Isso. Mas então o que o detém? A Bíblia não diz, Paulo não contou para a gente. Então a gente está seguindo a Bíblia para pensar o que o detém, até que do meio ele surja. É importante que vocês entendam, até que do meio ele surja. E aí você depois vai ver a besta cede autoridade para o anticristo, tem tudo isso na Bíblia, tá certo? Quais são? Próximo tem a estátua de Nabucodonosor, que é a visão de Daniel. O primeiro, antes teve Egito e a Síria, o primeiro era a Babilônia. O que impedia o surgimento da Pérsia? Babilônia. A queda da Babilônia, Pérsia. E aí a gente tem o período da Pérsia. Até que vai começar a Grécia. O que impede a Grécia? Pérsia. Quando a Pérsia cai, vem a Grécia. Gente, essa é a visão de Daniel.
Quando Grécia sai, o que impede que surja Roma? Grécia. Então, Grécia sai e vem Roma. Roma já acabou? Roma são as duas pernas, é o período mais longo de todos. Roma é dividido porque tem ocidental e oriental hoje, né? Mas Roma permanece até hoje. Roma já foram e um ainda é isso que diz lá em Apocalipse. Então, um permanece. O que impede o surgimento do reino do anticristo? Roma. Até que do meio dela surja o anticristo. Por que Paulo não disse para eles escrito o que os impedia? Porque o que impedia a manifestação do anticristo era Roma. Vocês já sabem o que impede a manifestação do anticristo. Exatamente. Então, você já sabe o que o impede. Então, a ideia de que o que impede a manifestação do reino do anticristo é a sequência histórica dos impérios, um sendo substituído por outro, é a mais bíblica. Só estamos vendo pela literatura. E a ideia, quando a gente vê lá que a besta cede a autoridade ao anticristo, a gente vai falar sobre isso mais na frente, começa a entender um pouco disso. Então, tipo assim, não tem ser retirado, não tem ser removido. A ideia é até que do meio surja, até que do meio ele saia. Amém? Então, terminamos a volta de Jesus com todos os assuntos. Alguma dúvida? Terminamos. Alguma dúvida? Semana que vem a gente volta a Jesus glorificado. Oh, glória! Apocalipse 1:8. Olha, gente, Apocalipse 1:8 é maravilhoso. Jesus glorificado é a parte que eu mais gosto. Alguma dúvida, meus irmãos? Vimos, estava tudo nas Escrituras. Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Os irmãos que estiverem em casa, se tiverem algumas dúvidas, o telefone do pastor Ari é 99. Vamos orar então, meus irmãos? 9:03, já deu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Paizinho. Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa e os irmãos saíram de casa para aprender a tua palavra, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor tem movido nosso coração nesse sentido. Ninguém veio aqui para me ouvir, para ouvir o André, Senhor, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, e Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar sendo eu que estou compartilhando com os irmãos, Senhor. Quem estiver em casa, que o Senhor abençoe, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que, Pai, a gente, cada dia mais, Senhor, venha estar fortalecidos por Ti, para a Tua palavra, Senhor, para aquilo que vai acontecer e que, em qualquer situação, seja ela qual for, nós sejamos encontrados fiéis. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Desculpe aí pela avançada hora, mas eu queria acabar com o tema hoje. Conseguimos. Conseguimos!